botou da sabedoria, aí ele fez um áudio comigo, de tudo que eu preciso melhorar, de tudo que eu preciso aprender. Ele falou, você precisa ter sabedoria. Você fala tudo para ela amanhã. Eu falei, falar, pode deixar. Incrível. É muito importante a gente saber. Lá na primeira fase, quando a gente falou sobre. Vocês conseguem me ouvir? Sim, ouvindo. Vou fechar meu. Eu não estou te ouvindo, Juliana. Agora a gente não está te ouvindo. Não tá, não. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora então, durante muito tempo, eu achei que não era importante a opinião do outro sobre a gente. Né? Eu sempre levantei essa bandeira que dane-se a opinião do outro. Só que, como mulheres cristãs, a gente precisa dar testemunho, né? Então, essa questão da sabedoria é muito importante. É muito importante a gente saber como o outro está vendo a gente. Então, por isso que você e ele, vocês são parceiros. É isso que você tem que ter dentro de você. Então, vocês sempre têm que estar fazendo esse alinhamento. Eu consegui com a doutora Renata, eu consegui que ela desse uma aula, né? Não sei se vocês vão entrar na comunidade, mas eu consegui com a doutora Renata que ela desse uma aula para o pessoal da comunidade, uma aula sobre climatério, menopausa, reposição hormonal. Ela vai dar uma aula bônus, vai ser muito legal. Bom, vamos começar. Vou fazer um compartilhamento aqui. Vou fazer um compartilhamento com vocês. O verdadeiro posicionamento, essa é a fase 2, a fase da ciclicidade estratégica. Ok. Compartilhando a tela, todo mundo consegue ver minha tela? Peço só que vocês desliguem os microfones agora. Se tiverem dúvidas, vocês botam aquele bonequinho da mãozinha, e aí eu passo a palavra para vocês. Ou então a gente bota as dúvidas para o final. Vou botando conteúdo, igual ontem, a gente deixa as dúvidas para o final. Quem sou eu, né? Meu nome é Juliana Zuita. Quem é a Juliana, né? A Juliana, eu tenho muitas características. Ontem eu estava contando a Veri que estava nessa primeira parte, né? Veridiana estava nessa primeira parte, ela estava rindo de algumas coisas, mas eu sou bebedora nata de café, né? Filha de um Deus vivo, perdoada, escolhida, limpa, leitora de Bíblia, bebedora de café, tem toda, né, uma trajetória sobre quem sou eu. Quem sou eu como empresária? Eu empreendo há mais ou menos... Eu empreendo desde 2000 e... Eu acho que deve ter mais ou menos Tem mais de 9 anos que eu já empreendo. Eu comecei nesse movimento, né, de empreender, acho que de forma muito informal, quando eu tinha 14 anos. Eu comecei. Minha mãe falou comigo que dinheiro não caía do céu. E hoje eu entendo, né, que cai. Enfim, mas é assunto para um outro momento. Atualmente,
eu coordeno alguns programas de mentoria. A comunidade EDR, né, que eu vou abrir vaga sexta-feira. A Mentory Black Digital, que é o meu acompanhamento mais completo, que é para construção de negócios digitais, cursos, mentorias. Tem a mentoria O Verdadeiro Posicionamento. Tem a Trilha do Seguidor, que é como eu ensino o que eu fiz. Eu cheguei, hoje bati 18 mil seguidores em 30 dias, então todo o processo que eu fiz eu ensino na Trilha do Seguidor. Tenho meus programas gratuitos, que é o podcast, que é o aulão de quarta-feira, que é para empreendedoras, tem o meu canal pessoal, tem o devocional que vocês participam também. E vocês, tem alguém diferente aqui? Deixa eu abaixar minha câmera aqui. Tem alguém diferente aqui? Ah, a Dena caiu, né? A Dena caiu. A minha voltou agora. Deixa eu... Voltou, né? Voltou. Então, a Dena também caiu. Bom, então vamos lá. Vocês fizeram a apresentação de vocês ontem e, mais uma vez, eu quero reforçar, você não é o que você faz, tá? Você tem uma identidade independente da sua atividade de trabalho. Segunda fase, esse conteúdo, o verdadeiro posicionamento, foi um conteúdo que eu estruturei depois do evento chamado. Eu fui num evento no final de semana passado, e eu estava até contando ontem, eu fui num evento que se chama o Chamado, e foi uma mentorada minha que fez esse evento, então eu fui para poder prestigiar. Só que eu não fui na roupagem de mentora, eu fui muito despretensiosa, fui para prestigiar e fui muito ministrada, foi um evento muito maravilhoso, muito, muito, muito maravilhoso. Depois eu posso deixar para vocês o arroba dela. Inclusive, ela também vai dar uma aula para vocês dentro da comunidade sobre venda. Ela é muito fera em venda, muito fera em vendas. E nesse evento eu pude entender de fato o que Deus queria comigo. Por quê? Eu passei uma vida toda sendo a segunda opção de todo mundo. Toda a minha vida eu passei sendo a segunda opção de todo mundo. Eu, quando criança, não tinha a presença da minha mãe, porque minha mãe trabalhava muito. Depois, quando eu me tornei adolescente, fui morar em outra cidade, eu sempre tive a necessidade de pertencer a um grupo, né? Então, o que eu fazia? Eu me anulava para poder caber nos grupos. Porque, assim, o tamanho que eu tenho hoje, eu tenho esse tamanho desde adolescente. Então, eu não me encaixava, sabe? Eu já era muito grande, não era adulta, nem era criança, nem era adolescente, era uma confusão. Mas aí o que acontece? Eu sempre me anulava para poder caber. Sempre me anulava para caber. E o fato de não ter tido uma figura masculina, né? De não ter tido pai, isso causou em mim algumas feridas muito sérias. Então, o que eu fazia? Eu embutia um namoro no outro para poder suprir esse buraco que existia. E o tempo foi passando, eu fui aceitando o que dava. Eu não escolhia. Eu não escolhia. Poxa, gosto daquele cara, né? Vou escolher. Não, eu sempre fui. O que sobrava ficava para mim. Então, e com isso eu ia aceitando sub-relacionamentos, sub-empregos, sub-oportunidades, porque eu não entendia o que era o verdadeiro posicionamento. Eu achava que me posicionar era brigar, era ser mais forte, era ir para cima na pancada. Eu achava que me posicionar era isso. Pulso firme, mulher de pulso firme. Durante muito tempo eu pensei assim. Eu achei que era assim. Pessoal do Instagram, tá rolando o segundo dia
o verdadeiro posicionamento. Essa fase é uma fase sobre ciclicidade estratégica, um conteúdo para as mulheres. O link está na minha bio. Daqui a pouco eu vou desligar aqui no Instagram e volto logo depois, tá bom? Então tem todo um babado, né? Compartilhamento de tela, slides, tem um monte de coisa. Então você que quer participar, é só você ir lá na minha bio, pegar o convite lá, clicar, entrar. Bom, então o que acontece? Eu sempre fui pegando o que ficava, o que sobrava, eu ia pegando, fui me masculinizando durante muito tempo, porque eu entendia que eu tinha que ser mais forte, então eu fui ficando masculinizada, muito fechada, não tinha empatia, questionava a força de outras mulheres. Então, olha, eu tenho uma coisa para contar para você que aconteceu comigo, para vocês que aconteceu comigo ontem, quando acabou a aula, que vocês não estão entendendo. Eu fui colocada à prova ontem, literalmente depois que acabou a aula. E me fez entender muitas coisas. Então, com isso, como que isso mudou, né? Em 2019, eu tive acesso, né, ao que a gente chama o mundo lá fora chama de sagrado feminino. O mundo lá fora chama de sagrado feminino. Então, o mundo lá fora prega que o sagrado feminino é o resgate da ciclicidade feminina, coloca a mulher como se ela fosse uma deusa e tem o parâmetro com algumas deusas realmente. Então, o que acontece? Quando eu me converti, quando o meu lifestyle mudou para cristão, eu fiquei com muita dúvida de como que eu iria trazer esse conteúdo para a minha vida, para as minhas alunas, para a minha realidade, sendo que era um conteúdo que é um conteúdo ainda que o mundo lá fora comercializa esse conteúdo com misticismo, né? Com feitiçaria, bruxaria, não sei o quê. Então, lá fora se comercializa muito. Só que não existe misticismo na menstruação, porque a sua dor de cabeça não é mística, não. A sua dor de cabeça é real. A sua dor no corpo é real, suas cólicas são reais, entende? A sua oscilação de humor é real, e os sintomas que você sente no seu corpo impactam diretamente nas suas relações, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu empreender, na sua relação com os filhos, na relação com as pessoas. Então, não existe misticismo em torno de menstruação, porque é real. O que está acontecendo lá fora, né? O que eu conversei com vocês ontem de câmera fechada, de gravação fechada, é o que está acontecendo real lá fora. E ontem vocês puderam entender o que o mundo espiritual, de uma forma maligna, está fazendo com esse suposto feminino que é sagrado. Quando eu resolvi falar sobre ciclicidade estratégica, que foi o conteúdo da praia, que o Senhor me mostrou, o livro de Eclesiastes, sobre o tempo de cada coisa. E eu entendi que Deus criou todas as coisas, inclusive o funcionamento do nosso corpo. Então, o homem tem um funcionamento linear. O homem tem um funcionamento linear e a mulher tem um funcionamento cíclico. Então, todas nós que estamos aqui hoje nessa live, todas nós somos 30 a mais. Então, o nosso corpo, ele vai responder de uma forma durante a nossa vida inteira. Durante nossa vida inteira, vamos passar por 4 fases, né, do nosso ciclo, do nosso ciclar. E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre empreender na vida, ou a vida é um empreendimento.
Quando a gente fala sobre empreender, qual que é a primeira coisa que vem assim na cabeça de vocês quando a gente fala sobre empreender? Quem quiser abrir o microfone para poder fazer uma colocação, quiser fazer uma colocação muito rápida, fica à vontade, tá? Sobre empreender. Qual é a primeira coisa? Quando eu falo a palavra empreender, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Posso falar algo que eu acho? Pode, pode, Eu pode acho que sim. empreender envolve investir. E não significa Investir. monetariamente. Investir tempo, investir dedicação, investir interesse, investir do seu tempo. Seja Então, para empreender é investimento independente do que vai ser. Se vai ser financeiro, se vai investir ser na de Bíblia. tempo. Vamos lá, investir em conhecimento na Bíblia é uma forma de empreender no reino espiritual. Investir na área que eu trabalho profissional é uma forma de investir. Estar aqui é uma forma de empreender, de investir, ao meu Então, ver. empreender como investimento. Mais alguém? Deixa eu ver se vocês conseguem. Alguém me ouvir agora? Estou testando o microfone e não quer ficar de jeito nenhum. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Eu não vou falar sobre negócio, não ainda. Eu tenho algo assim mais profundo para falar com você sobre empreender, tá? Empreender, toda mulher é uma empreendedora. Mesmo que você esteja começando o seu negócio ou que você ainda não tenha um negócio, saiba que o maior empreendimento é você, antes de qualquer coisa, é você, a sua casa, é o seu maior empreender. Gente, eu vou fechar aqui, tá? Para eu poder me dedicar, dar atenção para as meninas, tá bom? Deixa eu fechar, porque senão eu não consigo, eu fico olhando vocês, aí eu não consigo me concentrar lá, tá? O link tá na bio, beijo. Senão eu não consigo concentrar aqui com vocês. Então, vamos lá. Nós somos corpo, mente e espírito. Somos corpo, mente e espírito. O que é empreender? Empreender é, de acordo com algumas definições que eu pesquisei, resolver um problema ou uma situação complicada com criatividade. É um termo usado no setor empresarial e muitas vezes está relacionado à criação de empresas, de produtos novos. Empreender é resolver problema de forma criativa? Vocês concordam? Só botar os dedinhos assim para mim. Concorda que empreender é resolver problema de forma criativa? Estamos sempre resolvendo problemas. Sempre. A gente está sempre tomando decisões em relação à nossa vida. E empreender também é saber identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo, em algo lucrativo para nós. Beleza, Juliana. Como que é possível, então, desenvolver habilidades para empreender com entendimento? O primeiro passo dessa caminhada que a gente vai dar essa semana a resposta está nas suas emoções. Lembra que ontem eu falei com vocês que quem responde para a gente não é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não é fator determinante para nós mulheres. Ele é uma base muito importante. Mas por que ele não vai ser fator determinante? Porque nós somos cíclicas. A cada semana, o meu corpo vai responder de uma forma diferente.
os meus hormônios vão responder de uma forma diferente a cada semana. Então, aqui, todas somos 30 a mais. Então, o que são as mulheres 30 a mais? Com 30 anos de idade, começa o seu declínio hormonal. Com 30 anos de idade. Quando você chega aos 40, o seu climatério se inicia. Com 46, você já tem que buscar uma reposição hormonal, porque o seu estrogênio já está muito baixo. Tem muitas coisas, né? Eu estou fazendo essa passada para vocês, mas a doutora Renata, na comunidade, ela vai dar uma aula na comunidade sobre isso. Eu estou, sim, só falando o que eu já tenho de conhecimento em relação a esse assunto. Mas ela, como médica, ela vai dar todo um apanhado geral sobre reposição hormonal. Então, eu não posso confiar no meu autoconhecimento apenas. Ontem eu mostrei para vocês que a gente tem Deus como a nossa bússola. Por quê? Dependendo do período que o meu corpo estiver enfrentando, Deus é a minha direção. Eu passei por várias oscilações dentro do meu chamado para trabalhar com mulheres. Chegou um momento que eu queria trabalhar só com negócios, chegou um momento que eu não queria trabalhar com negócios, chegou um momento disso, daquilo outro. Então, assim, cada semana o meu corpo responde de uma forma diferente. Então, eu não posso confiar nas minhas emoções. Mas como assim, Juliana, eu não posso confiar nas minhas emoções? Porque é do seu corpo. Se você estiver sangrando, você vai responder de uma forma. Se você estiver ovulando, você vai responder de uma forma. Se você estiver na TPM, você vai responder de uma forma. Se você estiver na menopausa, você vai responder de uma forma. Só que você precisa conhecer esse corpo. Você precisa entender em que momento está esse corpo. Porque se os seus hormônios estiverem desregulados, você vai responder à vida de uma forma diferente. Você não vai ter estímulo nem força para algumas coisas. Você não vai querer outras, não quer se relacionar com pessoas. Quando eu estou menstruando, eu não quero me comunicar com as pessoas. Então, por que isso é importante, Juliana, saber dessas coisas? Porque eu vou guiar minhas relações assim. Quando eu estou para menstruar, eu não marco live, eu não marco reuniões, eu não marco aula, eu não marco as coisas. Porque eu sei como eu fico. Então, eu quero convidar vocês para uma visualização. Fechem os olhos, todas vocês, agora, por favor. Visualize agora vocês, ou vocês, ou alguém que você ache interessante visualizar, mas eu quero que você visualize uma mulher de uns 30 anos. Vamos botar que essa mulher tem uns 30 anos. Uns 30? Não, 39. Vamos botar 39. Essa mulher com 39 anos, ela recebe um convite para apresentar um projeto numa multinacional. Beleza. Ela está muito feliz. Ela chega no prédio, um prédio bonito, todo no blindex, azul, bem filme à la americano. Ela sobe, ela avista uma sala que tem uma mesa com mais ou menos 24 cadeiras. Uma mesa gigantesca. A sala toda espelhada, bonita, todo mundo de terno, e essa mulher vem andando, ela está bem arrumada, ela está de terninho branco, um salto muito bonito, escarpão bem bonito, ela vai andando. E ela começa essa apresentação. Ela começa a apresentação, o projeto está rolando, os slides estão rolando, os empresários estão todos animados. De repente, ela sente algo diferente no corpo dela. Ela sente uma forte cólica e menstrua. Nesse momento, ela suja a roupa dela branca todinha de sangue. E ela está no meio dessa apresentação. Abre o seu olho. Você conseguiu visualizar essa mulher passando por isso? Gente, a primeira vez que eu fiz essa visualização,
Teve aluna que fez assim, meu Deus, tipo, coitada dessa mulher, cara. Eu já Mas passei tem... por isso. Mentira, Andréia, jura? É, Você pode contar um pouco pra gente? na faculdade, quando eu fazia fisioterapia, eu fui apresentar um trabalho, a gente veste o branco e no meio do trabalho eu não percebi, eu apresentei, sentei na frente de todo mundo, na hora que eu fui levantar, minha roupa estava toda suja, todo mundo viu. Eu queria enfiar minha cabeça, foi muito Gente, é chato. real. É real. Tem muitas mulheres que não conhecem o seu corpo. Tem Ju, muitas mulheres que não conhecem o funcionamento do seu corpo, não sabe. Ju, Tem umas que falam assim: menina, eu acho que eu tô naquele, acho que eu vou ficar naqueles dias. Tô tão nervosa. Não Ju, conhece. a minha primeira Diga. menstruação foi uma experiência que hoje eu acho engraçada, mas eu não lembro que sentimento que eu tive na época. Eu era muito fã do grupo Dominó. Quem tem mais ou menos a minha faixa etária entende o que eu estou falando. E eu fui num show deles. Era no Guarujá, eu morava em Santos, eu fui escondido da minha mãe, inclusive. E eu estava de calça branca, porque meu uniforme era vermelho e branco. E aí eu tirei aquela parte de baixo vermelha do uniforme para ficar de calça branca, para ficar bonita, né? E eu estava lá no show e o cantor, eu era apaixonada pelo cantor Marcelo. E eu ficava gritando, Marcelo, aquelas coisas de adolescente. Marcelo, lindo, Marcelo, Marcelo, louca. Marcelo, Marcelo, olha para mim. Aí o Afonso, que hoje eu acho ele gatíssimo, diga de passagem, me puxou pelas mãos e me levantou para cima do palco. Todo mundo riu, eu não entendi por quê. Eu estava toda menstruada. Foi minha primeira menstruação. Meu Deus! Mas é uma característica que eu tenho na vida. Eu sou tão apegada, tento tanto trabalhar isso em mim, me apegar ao positivo, que para mim o que ficou latente na memória foi a experiência de subir ao palco com eles. Porque um deles tirou a roupa, a camisa, e amarrou na minha cintura, porque não fui eu que percebi que estava menstruada. Eles notaram que as pessoas estavam rindo. Então, um deles tirou a blusa, que eu nem lembro o nome, se era o Marcos ou se era o Nil, e tirou a blusa, e eu. Aí um deles falou no meu ouvido: você está sangrando, você deve estar menstruada. E eu, tá. Uhum. Então, Meu tipo, Deus! Tipo, nem sabia, né? não foi numa sala com 24, era uma multidão. Eu vou compartilhar Meu bem rapidinho uma coisa que aconteceu comigo. Em virtude disso aí, eu odiava ficar menstruada a minha vida inteira. Eu acho que eu traumatizei tanto que chegou uma fase da minha vida que eu quis parar a menstruação. E eu fui atrás, né? E aí me indicaram o Mirena. Eu usei por Uhum. 7 anos o Mirena. E foi a pior Eu coisa que eu uso. fiz. Então, para mim não foi bom. E depois que eu fui descobrir que não é legal você bloquear uma coisa que é natural na gente, hoje eu tenho uma extracístole, eu fui estudar Ayurveda, né? Uhum. Porque eu queria saber por que da minha extracístole, e eu achei na Ayurveda, porque quando você bloqueia algo que tem que sair para fora, você vai no coração, no caso, quando é menstruação, Uhum. né? Sobrecarrega um outro órgão. Então, olha só, o que que é, né? Um trauma que você passou e, enfim, só para dar esse depoimento. Ontem a gente estava falando sobre isso, que muitas mulheres passaram uma vida inteira falando menstruação é sujo, menstruação fede, Eu menstruação é gosto. isso, eu odeio menstruar. E o que Eu não acontece? posso. Você não gosta de menstruar? Eu gosto, eu não posso, porque eu Ah, tá. menstruo. Meu ciclo é de 28 em 28 dias cravado, desde os 14 anos de idade. Porém, eu chego a menstruar 32 dias. Então, por esse motivo só que eu uso o Mirena, por nenhum outro motivo. Eu nem tenho vida sexual. Eu, eu uso Mirena porque eu não posso menstruar. Mas eu era feliz menstruando, de verdade. Eu me sentia. É como se eu precisasse eliminar algo. E eu me sentia bem, muito bem. Mas eu entendo algumas pessoas não gostarem. Então, essa questão de não gostar é muito cultural também, né? Logo que eu me converti, eu ficava procurando na Bíblia referências a respeito disso. Mas aí, o que acontece? Tem algumas passagens que falam sobre isso. A forma, hoje eu penso dessa forma, né?
a forma que Deus encontrou para nos proteger foi se separando. Porque era algo que só ele sabia o que era, entende? Só ele sabia o que era, por quê, para quê. Então, era uma forma de separar. Inclusive, eu acho que é no livro de Levítico que eu estava lendo sobre isso, depois eu posso até colocar no grupo, que também fala do homem, da separação do homem em relação a qualquer tipo de secreção. Tem também, eu acho que é no livro de Levítico, depois eu vou procurar e eu boto lá no grupo. Porque a gente precisa entender a importância desse corpo. Não existe misticismo nenhum em cima disso. E ontem eu estava compartilhando com as meninas que... Deixa eu só ver aqui qual é o próximo slide, porque tem coisa que eu não gosto de gravar. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo slide. Que aí eu desligo a câmera e a gente... sobre emoções que eu estou falando agora. Essa foi a pergunta de ontem, e eu já respondi hoje. Ok, beleza. Então, deixa eu fechar aqui. Você que está assistindo essa aula na plataforma, provavelmente eu vou fazer um aprofundamento sobre isso, mas agora eu vou parar de gravar porque tem coisas que eu falo só com quem está ao vivo, tá bom? Deixa eu parar essa gravação.